Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra aqui rapidinho para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 10, versículo 4, que fala assim: A glória do Senhor saiu de cima dos animais e foi para a entrada do templo. Então a nuvem encheu o templo e o pátio ficou brilhante com a glória de Deus. Gente, somente o versículo 4. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Que aonde Deus habita, existe luz. Aqui, no capítulo 10, se você pegar para ler, você vai ver que Ezequiel estava tendo uma visão de Deus ali, tá? E Deus, através dessa visão, ele estava vendo a glória de Deus, ou seja, ele estava vendo a luz de Deus por todos os lados. Então, se você pegar para ler o capítulo 10, você vai ver que essa luz, ela andava por onde Deus estava ali passando, vamos colocar dessa forma. Então, o que a gente trazendo para os dias atuais, o que a gente aprende disso? Que nos lugares que a gente frequenta, nos lugares que a gente vai, a gente às vezes tem sensações que aquele lugar ali tem um ar pesado, que aquele lugar ali tem um ar diferente, não tem um ar de paz, é um ar mais pesado, é um ar ruim. Um ar que eu falo é atmosfera, tá, gente? É uma atmosfera mais pesada, é uma atmosfera ruim. Por que a gente sente isso? Tá? Algumas pessoas têm o discernimento de espírito, tá? Esse dom é um dom que o Espírito Santo derrama sobre nós, tá? E o discernimento de espírito, ela consegue saber se aquele lugar ali é de Deus ou não, se aquela pessoa ali é de Deus ou não, se aquela pessoa ali tem demônio ou não, entende? Através do discernimento de espírito existe essa facilidade que a gente consegue enxergar nas pessoas e nos lugares, no ambiente que Deus nos coloca, entende? Porém, existem pessoas que não têm o discernimento de espírito, mas têm aquela sensação que algo está errado, que o ambiente está pesado, que a atmosfera está diferente, entende? Já é o Espírito Santo trabalhando através da tua vida. Você que tem relacionamento com Deus, que você procura Deus na sua intimidade, no seu secreto, você que tem vida no altar, você que faz leitura da palavra, você que tem essa atmosfera de Deus na sua vida, o Espírito Santo, mesmo que você não tenha o discernimento de espírito, o Espírito Santo, ele começa a agir através de você e ele começa a te mostrar, tá? Através de sensações ou até visões, enfim, não vamos limitar Deus aqui, mas ele começa a te mostrar que aquele ambiente que você tá, aquela atmosfera que você se encontra, ela tá te incomodando. Por quê? Porque ali tem a ausência de luz, entende? E além de ter ausência de luz, o fato de você ter intimidade com Deus, o fato de você ter relacionamento com Deus, a sua luz que está em você, a luz que está em você, que é Deus que está em você, pelo fato de você ter intimidade com Ele, incomoda quem está nas trevas. Porque uma coisa que a gente tem que saber, gente, que é certo, se uma pessoa não está em Deus, essa pessoa está cheia de trevas dentro dela. Entende? O que são trevas? São demônios, são brechas que a pessoa deu, são situações que ela veio a passar, escolhas que ela fez, que afastou ela do caminho do Senhor, ou que ela nunca conheceu a Deus. Entende? Quando a gente não conhece a Deus, a gente se afasta dos caminhos do Senhor, a gente anda no mundo, dentro de nós, você querendo ou não, existem demônios. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Entende? Então, quando a gente vem para Deus, quando a gente vem para Jesus, que a gente abre a porta e permite de Jesus fazer morada dentro da gente, o Espírito Santo vem habitar dentro da gente e começa uma guerra. Entende? Uma guerra que a gente não vê. Porque o Espírito Santo é luz e ele está entrando num corpo sujo, que é o teu, que é o meu, que é o nosso, tá? Porque todos nós que viemos para Jesus, a gente estava com o corpo sujo, tá? E o Espírito Santo vem com a intenção de te libertar dos traumas e feridas que existiam dentro de você, que existe dentro de você. Entende? E o Espírito Santo, ele não habita em lugar sujo. Quando a gente escuta isso, quer dizer o quê? Porque aqui dentro tem escuridão. Aqui dentro ainda está cheio de feridas, cheio de traumas. Aqui dentro não houve libertação de perdão. Entende? Então a gente ainda está com os resquícios do mundo. Quando a palavra fala que Deus perdoa os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, o pecado foi jogado no mar do esquecimento, mas a consequência está dentro de você. Você precisa ser limpo, você precisa ser liberto, você precisa ser curado. Então, quando o Espírito Santo entra, através de você reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, que você abre a porta, o Espírito Santo, ele não habita em lugar sujo. Então, o que ele vai fazer? Vai acontecer um conflito interno.
espiritual dentro de você. Porque o Espírito Santo vai entrar com a luz dele e ele vai querer tirar o que está dentro, que é o demônio que está dentro de você, para acontecer a libertação. Entende, gente? A libertação é diferente de expulsar demônios. Expulsar demônios, alguém vai lá, ora sobre a sua vida, expulsa o demônio dali. Mas não necessariamente aquela expulsação do demônio você foi liberto. Por quê? Uma vez que o demônio é expulso de você e você volta a cometer o mesmo erro, aquele demônio que saiu de você, ele volta com mais 7 e faz o clube dos 8. Ou seja, você fica pior do que você estava antes. Entende? A libertação, ela te liberta de tudo. Ela te liberta da prisão, ela te liberta do cativeiro, ela te liberta de tudo. Por isso que o Espírito Santo precisa habitar dentro de você. Para acontecer a libertação verdadeira. Para ele limpar os podres, para ele limpar o limo, para ele limpar os porões, o guardinho da bagunça, sabe? Porque a gente tem coisas que a gente não conta para os outros, mas Deus sabe que existe dentro de você. Deus sabe que existe uma ferida aí, que por mais que você fale que libera o perdão, ele sabe que dentro de você ainda existe essa ferida, que ainda está aberta e ela precisa cicatrizar. E a gente só permite do Espírito Santo tratar, ele só trata a gente a partir do momento que a gente permite dele tratar. Ou seja, Senhor, a ferida ainda está aqui. Sara, para mim, cura. Entende? Quando você começar a passar pelo processo de Deus, você vai ver que essa ferida que está aberta aqui dentro, que você pode ter liberado perdão de alguma forma para a pessoa, porém a ferida ainda está aqui dentro aberta, quando Deus começar a tratá-la, vai doer. Você vai começar a pular, você vai começar a gritar, você vai começar a gemer, porque Deus vai tratar. Entende? Por isso que o nosso processo não é um processo fácil. Por isso que o processo de cura e libertação não é um processo fácil, é um processo difícil. Por isso que muitas pessoas preferem apenas abrir a porta para Jesus, mas continuarem ali na religiosidade, não permitir serem tratadas por Deus. Entende, gente? Porque através do relacionamento com Deus, nós somos curados e nós somos libertos. Mas muitas pessoas preferem ficar na religiosidade, apenas frequentando um culto, apenas dizendo que conhece a palavra, sem ter relacionamento com Deus. Por quê? Quando Deus começa a tratar, dói. Não são todos que aguentam. Não são todos que querem sentir dor. Mas uma coisa que a gente precisa ter consciência é que a partir do momento que Deus começa a tratar a gente começa a ser liberto. A gente não volta mais para o lugar onde a gente estava antes, porque as escamas dos nossos olhos são retiradas e a gente começa a ver a verdade, entende? E a gente começa a andar com Deus em santidade e a gente vê que aquele tempo que nós passamos no mundo foi um tempo perdido, ok? E o tempo que nós começamos a permitir de Deus nos tratar, nos mexer, é um tempo ganho. Por quê? Porque a gente começa a ter conhecimento do bem e do mal. A gente começa a saber que andar com Deus, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais escassez que seja, por mais lutas que a gente venha a ter, porque uma vez que a gente se desprende do mundo, o mundo se vem contra a gente, entende? E ele usa quem dá brecha para ele, pode ser gente da tua família, pode ser seu cônjuge, pode ser seu filho, pode ser qualquer pessoa que seja próxima a você. Por quê? Porque ele quer se desestabilizar você, ele quer que você volte a fazer o que você fazia antes. Por quê? Porque ele quer aprisionar você. Entende? A partir do momento que você começa a ter relacionamento com Deus, que você começa a buscar a Deus no seu secreto, que você começa a ter intimidade com ele, leitura da palavra, em oração e jejum, você está se afastando dessas prisões que te aprisionavam, dessas cadeias que você estava, e você começa a ser liberto por Deus, você começa a ser tratado por Deus. Entende, gente? Então, o nosso relacionamento com Deus é fundamental para a gente não vir a voltar a fazer o que a gente fazia antes, para a gente não vir a cairmos, para a gente não ter a nossa fé esmorecida, para a gente ter a nossa fé fortalecida e fortificada em Deus. Tá bom? Então, mantenha o seu relacionamento com Deus, para a luz habitar dentro de você, para você ser um canal de bênção na vida das pessoas, aonde Deus te colocar, tá? E não se sinta mal, não se sinta mal quando uma pessoa te rejeitar. Pelo contrário, se sinta bem. Por quê? Porque dentro de você existe luz. E se dentro de você existe luz, quer dizer que Deus está contigo. E se Deus está contigo, Deus é suficiente. E é normal você ter Deus, você ter Jesus, você ter o Espírito Santo dentro de você, você ter intimidade com Ele, você ter
relacionamento com Ele, é normal as pessoas te rejeitarem. É uma forma de você ver que todo o tempo que você está investindo, todo o trabalho que você está tendo, toda a pagação de preço que você está fazendo, está valendo a pena. Por quê? Porque a luz não se dá com as trevas. E você vai começar a ver que as pessoas à sua volta, elas vão... Eu não sei se isso acontece com você, mas isso acontece muito comigo. Eu, quando ando na rua, tá, vem uma pessoa na minha direção. Ela tá assim, me olhando, tá vindo na minha direção. Às vezes a pessoa, do nada, ela muda de calçada, ela atravessa a rua. Às vezes não tem nem como a pessoa atravessar a rua, porque tem carro passando, a pessoa quer atravessar a rua. Por quê? Porque a treva que está dentro dela não consegue estar na presença da luz que está dentro de mim. Entende? Então, existe um repele, entende? É como se desse um choque, entende? Então, com isso, começa a olhar essas situações como algo positivo para sua vida e não como algo, e não se coloque no papel de vítima, entende? Porque a oposição é justamente isso de você, que você venha se sentir mal, que você venha se sentir como a última bolacha do pacote, que ninguém te ama, que ninguém te quer. Só que, na verdade, você tem que olhar de uma forma positiva para isso. Como? Se você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, se você é uma pessoa que está em santidade, que você quer estar na presença de Deus, que você busca Deus no seu secreto, a tendência à sua volta é as pessoas te repelirem. Então, você começa a enxergar isso como um termômetro que você está com a vida em dia com Deus, entende? Porque você precisa se preocupar se você tem relacionamento com Deus, se você busca Deus e as pessoas à sua volta não repelem você. Porque vai existir um erro, vai existir assim, peraí, porque a oposição, o inferno, ele só ataca quem não está na mesma presença que ele. Mas se você está num ambiente que as pessoas não se incomodam com você e você servindo a Deus, tem algo errado. Então começa a usar essa reação que as pessoas têm à sua volta como algo bom, como um termômetro para saber se você está ou não verdadeiramente na presença de Deus. Porque uma coisa é você falar, outra coisa são você presenciar, são as nossas atitudes. Entende, gente? Uma coisa é você falar para o outro que você serve a Deus, que você vai a denominações, que você frequenta, que você busca, que você tem intimidade. A outra coisa é a sua volta ter essa reação, né, das pessoas à sua volta e elas compactuarem ou não com você. Se você é a luz, está no meio de trevas, a luz ilumina. As trevas, quem está nas trevas vai querer se afastar. Se você é luz, você se diz ser luz e as pessoas não querem se afastar de você porque não está tendo algo não está sendo repelido ali, não está tendo uma reação, não estou falando que todas as pessoas vão ter uma reação negativa, ok? Existem pessoas que são atraídas pela luz que querem estar perto de você, mas a grande maioria quer você longe, entende? Então usa isso como um termômetro para você saber se você está ou não nos caminhos de Deus. Se você está realmente, verdadeiramente, de coração em relacionamento com Ele. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.